Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde, né? Que é o que nós mais precisamos nesse momento, né? Um momento difícil, né? Um momento que parece que não vai acabar nunca mais, né? Parece que nunca vai passar. Mas confie em Deus, tenha certeza que, né, breve, tudo isso vai passar, né? Não tem nenhum mal que dure para sempre, não é verdade? Primeiramente eu gostaria de agradecer ao ProSocial Taboca, né? Agradecer por esse projeto maravilhoso, um projeto que eu amo, um projeto que eu acredito, né? Que ajuda pessoas de verdade, né? E eu gostaria muito de agradecer pela confiança, né? Pelo convite. Muito obrigada. Primeiramente eu gostaria, desculpa aí, tá, queridos? Eu gostaria de fazer a nossa primeira oração, né? Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te louvo, eu te exalto pelas tuas maravilhas, ó Deus, porque o Senhor é nosso Deus e não há outro, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, abençoa-me nesta noite, Senhor. Abençoa os meus lábios, ó Pai, para que possam sair somente palavras, Senhor Jesus, de bênção para a vida de cada um. Que essa palavra ela alcance o coração e a casa de cada pessoa que está me ouvindo. Amém? Queridos, eu preparei uma palavra para a gente hoje, né? Que fala sobre amizade, sobre fidelidade e sobre humildade. E dentro, né, da palavra, se você tem a sua palavra, a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, vamos abrir comigo aqui, acompanhar comigo, por favor. Eu escolhi falar sobre uma mulher que assim, que é muito especial para mim, que me ensina muito. Né, que assim, que eu gosto muito do, né, da passagem, né, da vida dela. Então eu venho falar de Ruth, né? Eu quero compartilhar com vocês a história de Ruth e de Noemi. Talvez você já tenha, né, ouvido essa palavra, já tenha ouvido sobre a história de Ruth, porque é uma história bem comum, uma história bem falada, né? Se você ainda não teve oportunidade, meu querido, não perca. Não perca essa oportunidade. É bem pequenininho, né? O livro de Ruth são só 4 capítulos. Então, assim, é uma história muito gostosa de ler, de acompanhar. E, assim, tem um ensinamento, assim, muito profundo. Então, eu gostaria que você abrisse aí comigo no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Fala assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e com seus 2 filhos. Eu estou falando esse homem, né, é chamado Elimeleque. Ele era casado com Noemi e ele tinha 2 filhos, né? E os filhos dele eram Malom e Quilion. E na época, né, lá em Belém, né, Belém de Judá, conta a palavra aqui, que teve uma grande fome. E esse homem, né, desesperado para cuidar da sua família, como todo pai, né, não queria ver a sua família morrer de fome. E aí o que ele fez? Ele resolveu sair da cidade, né? Ele resolveu sair daquela cidade que era a promessa que Deus tinha na vida dele. Mas ele estava desesperado, né? E muitas vezes eu vejo que nós, né, seres humanos, é assim que a gente age, né? Às vezes por um momento de desespero, às vezes a gente não confia, né, que Deus vai fazer e acaba fazendo coisas da própria vontade, do nosso próprio entendimento, né? E foi isso que aconteceu com Elimeleque, né? Ele pegou a sua esposa, os seus 2 filhos e partiu daquela terra.
para buscar melhores condições e alimentos para sua família. E ele foi andando até que ele chegou numa cidade chamada Moabe. E lá nessa cidade ele conseguiu alimentar a sua família, né? Só que nesse meio tempo, aqui na Bíblia não deixa muito claro, né? Que só fala que Elimeleque ele morreu. Então, assim, não deu para eu entender se ele morreu na trajetória ou se ele já estava nessa cidade. Mas, né, só fala que Elimeleque morreu, né? Fala assim no versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então, assim, aí essa mulher, né, com certeza era uma mulher muito forte, né? Porque vocês imaginam uma mulher numa cidade estranha, né, estrangeira em uma cidade, criar aí, né, acabar de criar, né, ficar com seus 2 filhos. E passado algum tempo, esses 2 filhos, né, Malom e Quilion, eles casaram, né? Eles casaram com moças daquela cidade, daquele local, né? As mulheres eram moabitas, né? Porque elas moravam ali, residiam em Moabe. E aí o que aconteceu? Eles casaram, né? Uma se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. E aí eles casaram e conta a palavra aqui que eles ficaram lá nesse lugar por quase 10 anos, né? Nesse lugar. E aqui no versículo 5 fala assim: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, né, dos seus filhos, do seu marido. Ficou essa mulher viúva, já velha, com suas 2 noras, Orfa e Ruth, né? E aí eu fico imaginando, né, o desespero que deve ter passado, né, a preocupação que deve ter passado na cabeça de Noemi, né? Vocês imaginam só, ela naquele lugar, né, que não era, né, o lugar, não era a terra dela, né? Ela ainda com aquela responsabilidade de 2 mulheres, né? E aí, nesse meio tempo, conta aqui no versículo 6 que a Noemi, ela escutou falar que o Senhor se lembrou do teu povo lá de Belém de Judá e estava dando para eles o alimento. E quando ela ouviu aquilo, quando ela ficou sabendo que o povo lá em Belém de Judá estavam sendo alimentados por Deus, ela não teve dúvida. Ela imediatamente resolveu voltar. Só que, o que acontece? Ela só tinha as 2 noras, né? E ela não sentiu, né, no direito de levar as noras. Porque uma vez que ela levasse as noras, elas iam sair ali do seu lugar, né, da sua cidade. E nesse momento, né, eu vejo assim que a Noemi, ela teve um grande amor pelas suas noras, né? Ela não quis que as suas noras também sofressem. E aí o que Noemi faz? Noemi, ela abre mão. Ela abre mão das suas noras, chama elas, né? Elas estavam já, conta a palavra que elas já estavam caminhando já, né, para Judá. E aí ela chama as suas noras, as suas 2 noras, ela dá um beijo em cada uma delas e libera elas, fala para elas: vão embora, né? Fiquem com suas mães, né? Porque vocês vão ter muito mais chance, né? Porque vocês imaginam como que ela ia fazer esse retorno para Belém de Judá. Provavelmente era uma longa caminhada, né? E talvez não teria o alimento. Então, assim, ela não foi egoísta, né? Ela pensou nas suas noras, no bem-estar das suas noras. E ela sabia que ela não tinha um futuro para dar para suas noras. E aí, quando acontece, né, dela falar para elas, elas caíram no choro, né? Conta a palavra que elas choraram em voz alta, né? Em voz alta não, né? Elas choraram alto. E elas não aceitaram, né? E aí elas falaram: não, né? Nós vamos com a senhora. E aí ela falou para elas, né? Que não, que ela já era velha, que ela, né, útero, que ela não teria chances mais de casar e muito menos de ter filhos, né? Porque naquela época, como que procedia, né? Como que acontecia? Quando
no caso de Noemi, né, ela poderia, se ela tivesse um outro filho, ela poderia dar para o filho dela para uma das moças casarem. Mas ela não tinha mais ninguém. Todo mundo já tinha morrido. E nesse momento a Noemi ela fica muito triste, né? Porque ela sente como se Deus tivesse jogado sobre ela uma maldição, né? Ela não estava sendo abençoada, porque ela estava num lugar onde ela, né, não queria estar. Ela estava sem o marido, estava sem os seus filhos e ainda estava com 2 outras mulheres, né, na sua responsabilidade. E ela ficou extremamente chateada, né? E aqui conta aqui no versículo 12, né? Noemi fala, né? Tornais filhas minhas, né? Ela pede para elas, né? Ide-vos embora, porque já sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, né? Se por acaso ela tivesse alguma esperança, né? De ter algum filho para dar para elas casar, ainda assim ela precisaria de esperar o filho crescer, né? Então assim, era uma coisa quase que impossível, porque até que ela gerasse um filho, esse filho crescesse, para ela dar para elas casarem, né? Elas também já estariam velhas, né? Provavelmente, né? Então ela se despede delas, né? E aí a Noemi, ela abençoa as suas noras, né? E fala para elas, não, o Senhor vai te fazer feliz, né? Que vocês ficam, né, em paz, né? Ou que Deus te acompanhe, que Deus te proteja, né? E aí Orfa, né, uma das suas noras, resolve voltar. Orfa volta para sua mãe, despede da sua sogra, dá um beijo na sua sogra e vai embora. E Noemi fica, né? E aí Noemi volta a falar com Ruth novamente. Fala, Ruth, segue a sua cunhada, você não viu? Ela já foi. Vai você também. E aí chega na parte aqui da que eu mais gosto, né? Que eu, assim, mais fico encantada, né? Essa parte já tá lá no versículo 16. Se você estiver lendo aí, acompanhando comigo, vamos ler. Noemi fala assim, aí, na verdade, Noemi fala para Ruth, né, para ela ir com a sua cunhada, seguir a sua cunhada. E aí, Ruth que diz, né, ela responde dessa maneira para Noemi: não me insiste para que te deixe e me obrigue a seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essas foram as ricas palavras de Ruth. E aí ela ainda completa no versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, e se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então nessa passagem, né, nesse versículo 16 e 17, deixa bem claro pra gente que Noemi, ela criou as suas noras ensinando a palavra do Senhor, né? Porque elas, na cidade que elas moravam, elas não conheciam a Deus, né? Então nessa parte aqui deixa bem claro quando Ruth fala, né, que o teu Deus será o meu Deus. Então ela conhecia a Deus, né? E assim, e é lindo demais, né, gente? É lindo demais ver esse amor que Ruth teve com a sua sogra, né? Essa humildade dela, né? Essa amizade, essa compaixão, né? De seguir com a sogra, né? E quanto a Orfa, né, que foi embora, nunca mais se ouve falar de Orfa, né? A Bíblia, ela não relata nenhum momento mais, né, a vida de Orfa, ou seja, Orfa foi embora e seguiu a vida dela, né? Provavelmente ela deve ter, né, encontrado seus familiares, né, e não se sabe, né, o que aconteceu com ela, né? Então, assim, o que eu tenho para falar dessa palavra hoje, né, para a gente refletir, é essa amizade de Ruth com a sua sogra, né? E muitas vezes nós, né, não temos isso, né? Nós acabamos, somos intolerantes,
somos impacientes, né? Não temos, né? Não damos esse valor à amizade, ao amor. Muitas vezes a gente vê até nos próprios relacionamentos, né? Conjugal, entre marido e esposa, né? Não tem esse amor, não tem esse companheirismo, né? E Ruth, ela foi companheira de Noemi, né? Ela cuidou mais pra frente, vocês, né, a gente vai ver aqui, que ela também cuidou, né, de Noemi, né? E aí aqui continua, né? Elas, versículo 18 e 19, elas seguindo para Belém de Judá, né? E lá na frente aqui, já no finalzinho do versículo 19, aí conta que Noemi, ela chegou na cidade. E quando ela chegou lá, todo mundo ficou espantado, né? Ah, Noemi voltou. E Noemi, ela diz aqui no versículo, versículo 20, ela diz assim, ela pede, né, para as pessoas não chamarem ela de Noemi, e sim de Mara, né? Porque Mara naquela época, tá, gente? Não digo hoje, né? Naquela época o nome Mara tinha um significado de amargura, né? E ela se sentia que é triste, né? Ela sentia que Deus tinha castigado por ela ter saído daquela terra, né? Da terra que Deus a colocou, né? Mas aí o que acontece? Ela volta, né? Ela volta para a terra, ela volta para o povo dela, né? Então, assim, é isso que eu quero refrisar com vocês, né? Que há sempre tempo, né? Sempre há tempo, né? Tempo para voltar, tempo para pedir perdão, às vezes, né? Não sei, para o seu cônjuge, né? Para a sua família, para os seus amigos, né? Sempre há tempo, né? Há tempo de voltar, há tempo de perdoar. Então sempre há tempo, né? Às vezes, não sei, né? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você já não tem mais aquela alegria de pegar a Bíblia, né? De ler a palavra do Senhor. Então, sempre há tempo, né? Volte, né? Volte para a sua terra, né? Volte para o seu lugar, né? Se você está fora da sua casa, né? Por algum motivo, se você talvez tenha brigado, né? Com algum ente da sua família, né? Há tempo. Né? Deus dá esse tempo pra gente. Então sempre há tempo de voltar. E dessa forma aconteceu, né? Noemi volta para a cidade dela, para o povo dela, né? E aí ela começa, ela já, né? A palavra diz que ela já era bem velha, né? E a Noemi, ela resolve, cuidar, né? Da Ruth como se fosse uma filha dela. Afinal de contas, ela era uma filha, né? Era nora, né? Foi esposa de um dos filhos dela. E aí, ambos, né? Tanto a Noemi cuidava de Ruth, tanto quanto Ruth cuidava de Noemi, né? E aqui mostra que no capítulo, a gente já pulando aqui já pro capítulo 2, né? Ela começa a contar a história de Ruth, né? Aí como que Ruth começou a se comportar ali naquela cidade, naquele povo. Então assim, eu estava refletindo, né? Pensando em Ruth, como ela foi corajosa, né? Ela saiu do seu povo, né? Ela foi acompanhar uma senhora que já era velha, que não tinha assim, ela não tinha nenhuma certeza que aquilo daria certo. Porque a sogra dela poderia morrer a qualquer hora, né? E aí como ela ficaria ali numa cidade onde ela não conhecia ninguém, onde não era o povo dela, né? Aí agora já inverte, né? Antes era Noemi que estava fora e agora é Ruth, né, que está fora. Mas aí Noemi começou a passar todos os ensinamentos para Ruth. Né? Ela começa a ensinar para Ruth como comportar, ela começa a ensinar para Ruth como ser, né, uma mulher ali, né, no meio do seu povo. E aí conta aqui no capítulo 2 que Noemi, ela foi atrás de alimento, né? Ela foi buscar alimento tanto para ela, tanto quanto para a sogra dela, né? Para ajudar a cuidar da sogra. E aí conta que a partir do capítulo 2 aqui, que Noemi, ela foi para o campo, né? E chegando lá nesse campo, ela começou a colher, né? Colher cevada, colher grãos, né? Para trazer para casa para alimentar. E eis que ela foi vista por Boaz. Boaz era um homem dono daquela terra,
né? Boaz era um homem muito rico. E Boaz viu Ruth e algo chamou a atenção. E aí ele perguntou para um dos servos dele: quem é essa mulher? E aí o servo responde: esta é a Moabita, né, que cuida da Noemi, né, que cuida da sua sogra. Então a fama, né, a Ruth era conhecida lá naquela cidade, né, como a mulher que cuida da sogra. E não é comum, né, gente? A gente vê aí, né, tanto, né, tem tanta rixa, né, entre nora e sogra, né? A gente ouve falar tanta coisa ruim, mas por isso marcou tanto, né? O amor que Ruth teve com a sogra dela. Isso ficou marcado. Então ela era vista como uma estrangeira, né, que cuidou de Noemi. E aí algo chamou a atenção, né, de Boaz. E aí acontece que Boaz foi até Ruth, né, e falou para ela para que ela não fosse para outros campos, porque naquela época era perigoso, né? Uma mulher estrangeira, sem marido num lugar, qualquer um podia fazer coisas com ela, né? Poderia fazer maldades com ela, poderia possar dela. E aí o Boaz instruiu ela, né? Provavelmente ele né, eu imagino, né? A palavra não fala, mas eu imagino por ele ter essa preocupação com Ruth, algo a mais chamou a atenção dele, né? Eu não sei se pela beleza ou se pela bondade, pela humildade que ela, né, tinha com a sogra, mas algo chamou a atenção, né, de Ruth para Boaz. E ele pegou e ensinou para ela, falou: olha, você não vá para os outros campos, você fica aqui, né, junto com as minhas servas. Porque, né, provavelmente seria perigoso, né? E aí ele falou para os servos dele, né? Falou que não permitiria que ninguém colocasse as mãos sobre Ruth. Então, quando ele já fala assim com o servo dele, né? Já deixa já mais claro ainda, né? Que ele tinha, né, alguma empatia, né? Ele tinha algo a mais, né? Algum interesse sobre Ruth, né? E aí ele fala pros servos dele para não deixar que ninguém coloque as mãos sobre ela, e permite que ela beba água e que ela se alimente junto com as servas, né, dele. E assim fez Ruth, né? E aí no final, né, no final o Boaz permitiu, né, pediu para que os servos dessem mais grãos para ela. E aí quando ela chegou em casa, né, a Noemi, a sua sogra, ficou extremamente feliz, né? E falou: para onde você foi? Onde você estava, né? E aí ela conta, ela fala: Noemi, eu estava na terra de Boaz. E aí a Noemi fala pra Ruth, né? Boaz era parente do marido dela, né? E aí a Noemi já conhecia, provavelmente, né? A palavra não fala, mas provavelmente será parente do marido dela. Provavelmente ela já o conhecia, né? E aí o que Noemi faz? Noemi instrui Ruth como ela deveria proceder, né? Com Boaz, né? E aí ensina para ela, né? Como que uma moça deveria comportar, né? Como que ela deveria agir, né? E aí o final é maravilhoso, né? Aí Boaz pede a mão, né, da Ruth em casamento, né? Eles se casam, né? Ou seja, então a gente nota que ele apaixonou por ela, né? Bem no início, né? Ele casa com Ruth e assim, e uma das coisas, né, que assim que é muito falada no livro de Ruth é que todos admiravam Ruth, né? Pela sua humildade, pelo amor que ela tinha, né? Então, assim, isso foi uma das qualidades dela. E aí conta também, né, aqui já no final já do capítulo 2, aí conta que a Noemi ficou extremamente feliz, é claro, né? E Ruth teve um filho, né? Ela teve um filho com Boaz, né? Ela deu à luz a um menino chamado Obed. E aí mais lá na frente nós vamos ver, eu fui procurar, né? Fui estudar e fui ver que Obed, o filho de Ruth, ele deu à luz a Jessé,
E Jessé, nada mais, nada menos, foi pai do rei Davi. Então, o que eu fico pensando, né? O que me fez meditar nessa palavra? Olha só, Ruth, Davi era descendente de Ruth, né? De Ruth de Boaz. Então, assim, o que eu fico imaginando, né? Que eu fico pensando, como que nós, né? Como que o que a gente faz hoje, o que eu sou hoje, o bem que eu faço hoje, talvez não é para mim. Talvez é para minha próxima geração, né? Para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e assim por diante, né? Então, assim, o que eu quero, né, deixar para você hoje, para que você guarde no seu coração, é que a bondade que você faz hoje, o bem que você pratica hoje, talvez ele não seja para você. Talvez ele seja para toda a sua geração. Amém? Então é essa palavra que eu trouxe pra gente hoje, né? Que nós possamos meditar, que você possa ter tempo, né? De ler esse livro, gente. É uma bênção, é bem pequenininho, né? Então, assim, é uma leitura muito facinho de entendimento. Então essa palavra que eu deixo pra você hoje, que nós, né? Principalmente nós mulheres, né? Você mulher que tá aí me ouvindo agora, né, que nós possamos ser uma Ruth, né, que nós possamos aprender com a Ruth, né, que nós possamos ter humildade, que nós possamos, né, ser fiéis, né, não só fiel a Deus, né, é importante, claro, é a primeira coisa, né, é mais importante, mas que nós possamos ser fiel às pessoas à nossa volta, às pessoas que nós amamos, né, se você é fiel, né, à sua família, aos seus parentes, né, você não vai querer mal a eles, né? Então, assim, que nós possamos, né, melhorar, né, o nosso coração, que nós possamos ser pessoas melhores, tá bom? Então é isso, queridos. Eu agradeço imensamente, né, pelo tempo que vocês tiraram, né, para me ouvir um pouquinho, né? Eu espero realmente que essa palavra ela possa ser bênção na sua vida. Amém? E eu tenho alguns recadinhos aqui, além de agradecer, né? Agradecer você, agradecer o projeto. Eu quero falar para você do que o Pro Social Taboca tem feito, né? Hoje, né, a gente está com 2 grandes e maravilhosos projetos. O primeiro deles é a arrecadação de alimentos, mas não é hoje, né, gente? Esse projeto, ele sempre acontece, né? Então, sempre tem necessitados, né? A gente tem, né, buscado insistentemente em buscar doações para ajudar, porque tem muitas pessoas necessitadas, né? Muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas perderam seus empregos, né? Muitas pessoas não têm como alimentar as suas crianças, né? Então, eu peço a você encarecidamente, se você tem alguma coisa que você possa doar, procure-nos. Doe, gente. Tem muita gente precisando, sabe? Que Deus possa tocar no seu coração grandemente, que você possa sentir no fundo da sua alma o desejo de ajudar o nosso povo que tanto sofre, né? Não vamos deixar o nosso povo sofrer de fome, né? Então, quando você sentar à sua mesa, quando você tiver o seu alimento, quando você for agradecer a Deus pela fartura da sua mesa, que você possa lembrar que tem pessoas aqui fora, né, que talvez não tenham o que comer. Então, um dos projetos é esse, arrecadação de alimentos, né? Você aí sabe, né, você tem como nos procurar, ou através do Instagram, né, ou do celular. Procure-nos, ajude-nos, precisamos muito da sua ajuda. E o outro projeto que está acontecendo também é de arrecadação também. Mas esse é uma parceria que a gente está fazendo e a gente está arrecadando. Tem algumas pessoas que estão assim, nossa, gente, está lindo, você vê coisa mais linda, que estão trabalhando, que estão, sabe, empenhadas em ajudar. Então, assim, para arrecadar produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Então, assim, se você tem qualquer coisa, se você tem um sabonete sobrando, um creme dental, que você possa nos doar, um sabão, né, de lavar vasilha, uma água sanitária, qualquer coisa que você tiver, que você possa nos abençoar,
né, que essas famílias, né, serão grandemente abençoadas. Amém? Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente, né, a vocês, né, e peço, né, no fundo do meu coração, que Deus seja com vocês, né, que Deus livre vocês de todo mal, né, em nome de Jesus Cristo, né, que Deus proteja, que Deus cuide, né, que Deus sara, né, se tiver algum doente aqui agora me ouvindo, que ele possa ser sarado, que ele possa ser curado, em nome de Jesus. Que Deus nos proteja, né, que Deus nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Obrigada e boa noite.